Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webcast, este dedicado ao programa Live. Eu sou Bruna Fonseca, sou a coordenadora da equipa portuguesa do European Grants Department da FI Group by EPSA e hoje venho-vos falar de um programa que a Comissão lançou em abril deste ano, que tem uma dotação de 601,5 milhões de euros para financiar projetos que impulsionem a transição energética, que protejam a biodiversidade, que reforcem a ação climática, e acelerem a transição energética. Ora bem, este concurso inclui linhas para projetos padrão, projetos estratégicos, assistência técnica, prioridades legislativas e ações de apoio, e tem prazos entre setembro deste ano, portanto 26, e março do próximo ano, 27. Importa que fixem bem esta tipologia, estas linhas de projeto, porque mais tarde vamos desenvolver um pouco mais acerca disto. Em particular, o programa pretende apoiar então as chamadas ideias verdes para proteger, restaurar e melhorar a qualidade do meio ambiente, alcançar a mudança para uma economia sustentável, circular e eficiente, portanto, é um chavão dos dias de hoje, não são os chavões, esperemos que uma realidade, travar e reverter a perda da biodiversidade e combater a degradação dos ecossistemas. Este também é um tema forte, em voga e cada vez mais na mira da Comissão Europeia. Mais uma vez, até meados de setembro, são inúmeras as oportunidades de financiamento no âmbito do LIFE que vamos explorar na sessão de hoje. Relembro, e antes de continuarmos, que durante a sessão poderão ir colocando as vossas questões colocando as vossas questões no chat e que depois, mais tarde, responderemos às mesmas. Então, o que é o LIFE? Quando é que o LIFE foi anunciado? Para que é que serve? O LIFE é um instrumento financeiro comunitário, como o Horizonte Europa e outros que tais. Foi criado com um objetivo específico de contribuir para a execução, a atualização e o desenvolvimento das políticas e estratégias europeias na área do ambiente, como já dissemos várias vezes, ainda que curto este webcast, através do cofinanciamento de projetos com valor acrescentado europeu. Por isso, este programa pretende contribuir para a transição para uma economia sustentável, circular, energeticamente eficiente, baseada em energias renováveis, neutra para o clima e resiliente, a fim de proteger, restabelecer e melhorar a qualidade do ambiente. E o que é que isto inclui? Ar, água, solos, travar e inverter a perda da biodiversidade, lutar contra a degradação dos ecossistemas, inclusive através do apoio, e isto é importante para aqueles que vão ou estão interessados em projetos de proteção à biodiversidade e Natura, à gestão da Rede Natura 2000, contribuindo assim, lá está, para o desenvolvimento sustentável. Em específico, podemos citar alguns pontos. O LIFE tem como objetivo desenvolver, demonstrar e promover técnicas, métodos e abordagens inovadoras, com vista a atingir os objetivos da legislação já mencionada, portanto, sempre no domínio do ambiente e da transição energética, apoiar o desenvolvimento, a aplicação, o acompanhamento e a execução da legislação e das políticas relevantes da União neste âmbito, portanto, no domínio do ambiente. Peço desculpa. E, claro está, agir como catalisador para o desenvolvimento em grande escala de soluções técnicas. Isto porque o LIFE está muito vocacionado na implementação de soluções e não nas fases que precedem esta etapa, portanto, no desenvolvimento e na investigação à volta das mesmas. Portanto, aqui pretendemos implementar ou replicar resultados, ok? Que nos permitam integrar objetivos relacionados noutras políticas e práticas do setor público e privado. Importa notar, e antes de passarmos para a fase seguinte, que o LIFE está então, e como é óbvio por aquilo que eu já tenho vindo a dizer, em 4 subprogramas temáticos: natureza e biodiversidade, economia circular e qualidade de vida, mitigação e adaptação às alterações climáticas e a transição para as energias limpas. Este até é um tópico, diria que, mais recente. O programa abre, por norma, organizado nestas 4 prioridades ou subprogramas temáticos, como entenderem nomear. Recordo que a dotação para 2026 ultrapassa então os 601 milhões de euros. E quem é que pode concorrer ao programa LIFE? Quem é que pode aplicar candidaturas a este programa?
todos o tipo de entidades são elegíveis, incluindo PMEs e grandes empresas, o que para as entidades portuguesas é, diria eu, um plus, uma boa notícia, e a administração pública. Claro está que é conveniente ou está vocacionado especialmente para aquelas que sejam ativas nestas temáticas do ambiente e da ação climática, não sendo exclusivo, ok? Se uma outra entidade trouxer valor para o consórcio, não tem que propriamente operar nestas áreas, será mais fácil para aquelas que operam, como é óbvio. O LIFE está aberto à participação de todos os Estados-membros, ou seja, não estamos a falar de programas, às vezes estamos a falar de projetos locais, ok? Ou seja, muitas vezes estamos a falar de projetos de monobeneficiário que podem ser implementados localmente, não esquecer o fator da replicabilidade, que é extremamente importante, pese embora estar aberto para a participação de Estados-membros da União Europeia e alguns países terceiros, nomeadamente aqueles que são membros da Associação Europeia do Comércio Livre, ok? Quer sejam membros do espaço económico, que sejam membros do espaço económico europeu, países em vias de adesão, candidatos e potenciais candidatos, portanto, países associados, países da política europeia de vizinhança e outros países terceiros que possam ter um acordo específico. E essa listagem está, obviamente, disponível nos materiais do programa. Como já devem ter percebido, e porque eu disse que estes projetos podem ter um âmbito nacional ou regional, podem candidatar-se os beneficiários de forma individual ou em consórcio. Depende dos requisitos de cada uma das convocatórias, ok? Portanto, não esquecer que aqui estamos à procura de projetos que possam demonstrar técnicas e abordagens inovadoras, ou seja, que implementem estas soluções, ok? Que implementem planos estratégicos que muitas vezes já estão desenhados até, principalmente na administração pública e nos municípios, e que tenham em falta, digamos, a dotação ou os meios para depois implementar estes planos estratégicos ambientais, promover melhores práticas, portanto estamos a falar também de projetos onde há transferência de conhecimento e de boas práticas entre entidades e entre Estados-membros, ok? E catalisar, como é óbvio, a implantação em larga escala de soluções bem-sucedidas. Portanto, não se pretende que estes projetos sejam implementados uma vez e só uma vez e depois não tenham replicabilidade ou que não sejam adotados por outras entidades ou outros Estados. Convém que os mesmos sejam replicáveis. Portanto, aqui temos um resumo daquilo que eu já fui citando até o momento, portanto, as 4 prioridades, ok? E o que é que cada uma pretende ou qual é o objetivo de cada prioridade. Não me vou deter muito sobre este slide, porque já fomos detalhando. Importa perceber que, por exemplo, na economia circular e na qualidade de vida, podemos estar a falar de projetos vocacionados para a gestão marinha e costeira, a gestão da poluição sonora, para o restauro e a manutenção de solos, para a gestão de resíduos, água e ambiente urbano, estes que são temas fortes e onde temos uma indústria, diria eu, bastante competente em Portugal, e depois nos restantes poderemos estar mais vocacionados para o desenvolvimento de políticas, contribuição para desenhos e estratégias ambientais e também de adaptação às alterações climáticas. Que tipo de projetos é que temos? E aqui importa, porque esta é uma questão que importa sempre àqueles que nos ouvem, porque determina também muito a montante de financiamento que está indexado. Nós temos 6 tipologias de ações dentro do LIFE, ok? E, portanto, temos os SAPs, que são ações cujo ênfase está na replicabilidade, na transferibilidade, sustentabilidade a longo prazo e valor acrescentado para a UE. Estes não se concentram na investigação. Diríamos que aqui temos os projetos clássicos, ok? Onde falamos de implementação de projetos de ação piloto. Estamos a falar de implementações de ação piloto inovadoras. E a taxa de financiamento vai até um máximo de 60%. Os orçamentos esses variam entre 1 a 13 milhões de euros, estando já confirmado este intervalo para este ano. Portanto, temos projetos de montantes diferentes, sempre cofinanciados a 60%, ou quase sempre, ok? No caso dos programas, destacam-se os programas da transição para as energias limpas, onde os projetos são financiados
na sua larga maioria, a 95%. Os SNAP, os chamados projetos estratégicos, podem ir até 60%, e eu diria que aqui temos um instrumento muito forte de apoio à administração pública. Aqui pretende-se executar programas de ações coerentes nos Estados-membros, ok, para integrar, lá está, os objetivos e prioridades noutras políticas e instrumentos de financiamento. Os projetos CIP, de igual forma, que através da coordenação e mobilização de múltiplos recursos financeiros da União Europeia, nacionais e privados, garantem o investimento necessário para alcançar objetivos de sustentabilidade de forma eficaz. Aqui também temos até 60%, mais uma vez chama a atenção para as entidades da administração pública, e os projetos de assistência técnica, que podem inclusive financiar e apoiar a escrita de propostas e a preparação de propostas a outros instrumentos, ao SNIP e ao SNAP do LIFE. Temos aqui então um instrumento bastante importante que precede a candidatura de implementação. E depois outro tipo de subvenções e ações, chamadas Other Action Grants, que podem ir até 95%, e aí temos mais ações de difusão de informação e conhecimento, sensibilização, para apoiar a transição energética e para as energias renováveis. E, por fim, quais são os custos elegíveis no LIFE? No LIFE, os custos elegíveis, por norma, são os tradicionais, ok? Portanto, temos os custos com pessoal, os custos de subcontratação, os custos com viagem e alojamento, bens e serviços, equipamentos, que pode ser custo total ou amortização, aqui também um ponto de destaque, e os custos indiretos. E como funciona o processo de candidatura? Ora, o processo de candidatura funciona de igual forma dos demais, ou seja, é importante estruturar o projeto e construir o consórcio. Eu diria que estas são as fases mais importantes de qualquer, portanto, de qualquer programa de financiamento ou de qualquer preparação de proposta, desculpem. Depois, elaborar o orçamento, escrever a proposta e fazermos uma revisão final. Isto é uma visão, diria eu, não redutora, mas resumida, daquilo que é o processo de candidatura. Muita atenção para os 2 primeiros pontos. Quem é que vamos selecionar para ser nosso parceiro, que convém então termos e conseguirmos chegar àquilo que é o conceito de consórcio completo, termos toda a cadeia de valor coberta por uma competência válida, ok? E a estruturação do projeto, porque depois as fases seguintes tornam-se mais suaves e mais fáceis de conseguir ou de executar. Portanto, que convocatórias é que temos este ano? Porque isto, para além, como todos os outros programas de subvenção, o LIFE está dividido então nos 4 subtópicos que já falamos, está dividido também nas tipologias de ação que vos fui apresentando há 2 slides anteriores e que definem essencialmente a taxa de financiamento, mas depois temos vários subtópicos que resultam da conjugação destes 2 fatores. Temos várias convocatórias a encerrar a 22 de setembro de 2026, portanto está na hora de começarmos a estruturar esses projetos, de verificar se no nosso plano de investimentos ou no nosso plano de ideias não temos um projeto que se alinhe com estes tópicos, e aí nós, FIGrupo e EPSA, creio que também podemos ajudar bastante. E depois, a 3 de setembro e 4 de março, temos mais 2 datas limites para as mesmas iniciativas, uma vez que para os projetos SNAP e CIP, e aqui mais uma vez a administração pública, municípios atentos a estas oportunidades, é realizada em 2 fases. Portanto, temos a primeira fase a encerrar a 3 de setembro e depois aqueles que passarem para uma segunda fase encerra então a fase completa a 4 de março. Desculpem, não seria de 26, mas de 27. Temos aqui um lapso. Portanto, eu creio que da nossa parte é tudo. Gostaria de agradecer a vossa presença, a vossa atenção, espero ter sido clara. Qualquer questão, recordo, podem colocar no chat e nós teremos todo o gosto em responder, ou então contactar-nos pelas vias normais, e-mail, LinkedIn, página da FIGrupo EPSA, e nós, espero eu, vamos voltar a ver-nos num próximo webcast. Obrigada e até breve.